capítulo 10 de Juízes, eu quero destacar de maneira especial o afastamento do povo de Israel de Deus novamente. Muitos anos haviam se passado desde o tempo em que Gideão, como a gente viu nos capítulos anteriores, havia estancado uma apostasia generalizada. Ele havia rompido aquela opressão midianita que a gente viu ali no capítulo 7, no capítulo 8, especialmente de Juízes. Depois disso, uma grande parte do povo de Israel novamente havia voltado a idolatrar os deuses pagãos que existiam ali ao redor. Os especialistas dizem, os estudiosos dizem que havia cerca de 7 divindades pagãs e que o povo de Israel acabou sendo influenciado novamente pela cultura da época e voltaram a idolatrar, a servir esses deuses pagãos. Algumas pessoas às vezes criticam muito o povo de Israel porque eles com facilidade acabavam se permitindo ser influenciado pela cultura, pelo secularismo da época, pelo paganismo da época, ao ponto até de adorar deuses estranhos. Mas, com sinceridade, você acha que o povo de Deus da atualidade, os cristãos da atualidade, o cristianismo da atualidade se encontra numa situação melhor do que a do povo de Israel do passado? Claro que não. A história do passado está se repetindo em nossos dias. Aqueles que se dizem servir a Deus têm também servido a cultura contemporânea, se permitido ser moldado, transformado pela cultura contemporânea, se permitido ser moldado, influenciado pelo secularismo, pelo relativismo, pelo multiculturalismo de nossos dias. Eu me lembro até de ter lido alguns comentários de alguns teólogos cristãos. Por exemplo, a Nancy Pearcey, ela escreveu que o cristianismo já não é mais a verdade absoluta. Sabe por quê? Porque infelizmente o cristianismo se permitiu ser moldado pela cultura. Um outro chamado Charles Colson, também um teólogo americano, ele escreveu que nós é quem devemos influenciar a cultura e não permitir que a cultura nos influencie. Jenny Edwards, num livro chamado Pós-Modernismo, ele chegou a escrever assim que nós precisamos libertar o cristianismo de seu exílio, de seu cativeiro cultural, do seu cativeiro cultural. Essa é a nossa missão, e não permitir que a cultura nos molde. Mas tem um outro chamado Alan Bloom, tem um livro muito bom dele chamado O Declínio da Cultura Ocidental. Você vai encontrar só em sebo, porque já não é mais produzido. Alan Bloom, que foi um catedrático, um filósofo da década de 80, que lecionou nas principais universidades dos Estados Unidos e também da Europa, ele escreveu assim que a palavra cultura ela sofreu uma modificação, ela perdeu o seu verdadeiro e real significado. E ele afirma assim que hoje até o que não é cultura virou cultura. E o pior, sabe o que é? É que Alan Bloom era um ateu. Sabe, será que nós deveríamos nos preocupar com isso? Será que a norma para a nossa vida, será que o modelo para os nossos costumes, os nossos hábitos, as nossas ideologias, pensamentos, comportamentos, palavras, deveria ser a cultura? De forma alguma. A cultura, ela não está acima da revelação. Deus está acima da cultura. A Bíblia, ela não depende da cultura. A Bíblia não tem como padrão, como norma de interpretação a cultura. Nós não estamos aqui para servir a cultura, porque Jesus disse que o príncipe deste mundo é Satanás, que o mundo jaz no maligno, e ele afirmou: meu reino não é deste mundo. Ou seja, Jesus está dizendo que, com essas palavras eu posso dizer também que quem molda as coisas nessa terra, quem cria transformações, estabelece modificações, e eu vou usar como isso o multiculturalismo, não é Deus, mas Satanás. A nossa norma, o nosso padrão de conduta de vida, de aprendizado, de ideologia, não é a cultura, mas a palavra de Deus. É a palavra de Deus que deve ser o nosso padrão, o nosso modelo de vida. A Bíblia é soberana, ela não depende da cultura para estabelecer os nossos costumes, para estabelecer o nosso comportamento, para estabelecer o que vamos comer, o que vamos vestir, que música nós ouviremos ou produziremos. A norma precisa ser: está escrito. Não se incline
Não se permite ser influenciado pela cultura contemporânea, pelo secularismo e pelo relativismo. Caia de joelhos, não diante da cultura, caia de joelhos diante da palavra de Deus, porque é por ela que nós seremos também julgados, é por ela que seremos redimidos, ou é por ela que também seremos condenados. Lembre-se, a mesma palavra que salva é a mesma palavra que condena. Que Deus te abençoe.